Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma decoração com o tema bolo de vitrine. Esse bolinho, gente, ele é de 18 por 10, rende cerca de 18 a 20 fatias. É a minha massa chiffon que tem aqui no canal e o recheio de brigadeiro que também tem aqui no canal. Gente, pra iniciar eu vim com o meu chantilly de chocolate. O chantilly que eu usei foi o Amélia, bati ele puro, tá? Hidratei com o próprio chantilly também. Ele tava com uns gruminhos de chocolate, tá? Não sei o porquê, não sei se é normal dele. É a primeira vez que eu usei dessa marca. Então não sei se é normal ou o que foi, mas tava com gosto beleza, né? Então por isso eu não optei em trocar a marca e utilizei esse mesmo. Eu hidratei ele com o próprio chantilly sem bater, né? Como eu falei pra vocês. Porque como seria um bolo espatulado, então necessitava que ele tivesse até mais hidratado do que tá aí. Mas aí quando eu vi já era tarde, né? E como sempre, fiz do jeito que tava. E aí, gente, eu apliquei sobre o meu bolo com o bico 1A da Wilton, que é esse bico perlê maior. Eu aplico com ele sobre o meu bolo, tá? O chantilly, porque ele me proporciona mais uniformidade, tá? Mas dá pra fazer também com a manga de confeitar. Eu costumo sempre usar a manga de confeitar direto. Faço um corte maiorzinho na manga e uso ela mesmo pra estar depositando o chantilly no meu bolo. Não tem erro, dá certo também, tá? Caso você não tenha um bico. E aí, gente, logo depois eu venho com uma espátula. Essa espátula, gente, é de aquelas espátulas de temperar chocolate, sabe? A referência dela é essa. Utilizei ela mesmo, não sabe onde estava de inox. E aí dá certo também, eu não queria um bolo totalmente liso, então eu só fiz mesmo pra dar uma padronizada, pra nada passar a espátula de textura, não ficar nenhum ladinho sem chantilly, né? Então por isso eu só dou uma leve alisada. Mas como tem espátula de textura e fica de acordo com a espátula de textura mesmo, o acabamento fica por conta dessa espátula. E aí eu venho com essa espátula de textura, gente, que não sei numeração, não sei porque essa espátula não é de marca. Mas eu não sei também a numeração certa para as de marca, tá? Mas dê uma olhada que esse desenho é bem tradicional. E dá esse efeito bem bacana também, para quando você não quer um detalhe tão detalhado, né? É uma espátula ideal de se ter, porque ela é bem coringa, tipo bico M. E aí, olha, eu vou e passo ela pelo meu bolo até eu achar que tá bem marcadinho. Pode passar por quantas vezes você quiser, gente, até você ver que tá bem definido. Preste bem atenção pra não chegar no bolo, que acaba ficando feio, né? Logo depois, gente, de eu ter passado a espátula, eu venho com a minha espátula de quinas, né? Espátula, eu não sei o certo nome dessa espátula, mas essas espátulas que vem no kit, aquelas de 3. Que vem uma mais curvadinha, a totalmente reta e a que é fininha na ponta. Eu sempre uso essa aí pra fazer o topo do meu bolo, tá? E eu não tinha falado no início, mas eu sempre também começo alisando meu bolo pelo topo. Esse bolo eu devia ter feito as quinas dele melhor, né? Só depois que eu vou editar os vídeos que eu reparo, eu sempre faço pra vocês. Mas agora eu tô me apegando muito nessa questão. Os próximos vídeos vocês verão que essa questão da quina mais perfeita, do acabamento mais certo no bolo, eu estou me apegando mais, então eu digo que vocês façam o mesmo, se aperfeiçoem mais nessa questão do topo do bolo. Então optem em estar treinando, treinei no isopor, quando sobrar chantilly, porque é ideal. Mesmo que possa ter acabamento de bico nas laterais, né, mas é importante que as quinas estejam perfeitas, para quando você pegar uma encomenda de bolo totalmente lisinho, sem textura e sem acabamento, que você consiga fazer com perfeição e sem dificuldade, tá bom? Então, por isso é importante. Logo depois vocês viram aí que eu vim com meu pincel de silicone e fiz aquele detalhe no topinho do meu bolo, tá? Gente, não apareceria tanto, apareceu super pouco, porque no centro teria frutas e brigadeiro, mas mesmo assim eu optei em fazer para não ficar tão vago e sem detalhe nenhum, tá? E aí, gente, eu não sei porquê da demora, mas certamente estava fazendo a ganache de chocolate. E a proporção utilizada, gente, foi 25 gramas de chocolate fracionado. Eu usei da Top Harold e 2 colheres de sopa de creme de leite, tá? O creme de leite eu costumo deixar ele de lado pra estar fazendo o drip. E a barra, gente, que eu utilizei foi a barra blend, tá? Mas eu indico que também eu utilizei minha marca, caso vocês não encontrem a blend.
porque não fica tão doce, tá bom? E ele fica bem fluido, assim. Eu costumo sempre fazer no olho, tá? Mas é basicamente isso. 2 colheres de sopa de creme de leite para 25 gramas de chocolate. E aí eu derreto no banho-maria mesmo e vou pondo creme de leite aos poucos. Então, primeiro você coloca 1 colher de sopa, mexe, vê se ele deu pontinho de drip bacana. E depois adiciona a outra, eu caso precise adicionar mais. Então, assim, vai fazendo no olho, você consegue ter uma noção básica. Mas é sempre essa proporção que eu utilizo e acaba sobrando, tá, gente? Então, se for para um bolo maior, então se você quiser cobrir todo o bolo, eu fiz só as laterais. Mas essa medida dá pra você fazer o topo do bolo inteiro de ganache, tá? Dá bacana, não sobra. No caso de você fazer só as laterais, como eu fiz, aí acaba sobrando, tá bom? E aí, pra você chegar numa quantidade muito certa, você tem que treinar mesmo, porque é muito relativo em relação ao tamanho do bolo. Então, isso vai variar de acordo com o tamanho do bolo e com a quantidade de ganache que você vai utilizar. Se você fazer um drip mais fininho, como de um bolo que eu vou trazer pra vocês aqui também, vocês vão perceber que eu usei muito menos ganache. Então, é relativo mesmo e é treino, tá? Costume mesmo, vai praticando, você vai sempre anotando. Eu vou sempre anotando, sempre a quantidade das coisas que eu vou utilizando, quantidade de chantilly, de chocolate para os trabalhos, tanto para blindagem quanto pro drip, né? Então, pra gente ir aperfeiçoando. Logo depois, gente, como eu bico 32 ao Wilton, eu venho com as conchinhas, né, no rodapé do meu bolo. É um trabalho, gente, muito lindinho, então sempre tem deles aqui nos meus bolos, porque eu acho muito bonitinho e não é complicado de fazer, não. Tá? Não, como eu não queria um bolo tão detalhado, porque é um bolo pra homem, por esse motivo eu não quis fazer rosas, nem nada do tipo rosetas pequenas, então eu optei por fazer no topo só as conchinhas mesmo. E no topo de cima, no topo não, no rodapé, eu fiz as conchinhas. E no topo, eu fiz rococó. Isso parece até as rosetinhas, mas assim, é um conjunto ligado. Então, por isso são rococós. Você vai com um movimento contínuo. Suponhamos que você está circulando. Imagina que você está circulando e vai fechando o círculo até completar totalmente o círculo e você para. É bem fácil de fazer também, gente. Como eu sempre falo, o trabalho de bico ele é treino. Aí pra vocês verem, tá aqui glitter, olha. É o glitter da Amago, tá? Esse glitter é o normal, perolado. E aí teve umas partezinhas que ficaram mais. Se você for pôr o glitter, eu indico que você põe antes de fazer o drip, tá? Eu acabei não me apegando nesse detalhe e acabou ficando um pouco esquisito, eu achei. Mas assim, vocês façam antes de tá fazendo o drip, tá? Borrifem o glitter antes do drip. E aí depois eu tenho os brigadeiros bem grandes e coloco sobre o meu bolo. A decoração é basicamente essa, né? E aí eu fui pondo, depois coloquei os morangos, depois eu troquei de lugar porque eu achei estranho aquele brigadeiro ali em cima. Depois que eu já tinha terminado, eu pensei, podia ter cortado o morango, gente, fica muito bonito o morango cortado. Então, se você for fazer esse tipo de decoração, corta o morango, deixa uns abertos e um fechado, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.